O testemunho de Pellicott. Em cada mulher reside uma força inabalável, uma semente de resiliência capaz de brotar mesmo no asfalto mais árido da vida. Hoje, vamos conhecer a história de Pellicott, uma mulher que transformou a dor em propósito e o trauma em um farol de esperança para todas nós. Uma pausa suave para o público sentir a profundidade da frase. A música começa a suavizar, criando um ambiente introspectivo. Por anos, Pellicott carregou um peso invisível, um fardo que a fez acreditar que nunca mais seria a mesma. O abuso emocional a deixou em uma prisão silenciosa, roubando-lhe a voz, a confiança, a própria identidade. Mas, no fundo de sua dor, algo se acendeu. Ela descobriu que a liberdade não é um destino, mas uma escolha que precisa ser feita todos os dias. Imagens começam a passar lentamente, mostrando momentos simbólicos de renascimento, flores desabrochando, o nascer do sol, mãos tocando com delicadeza. E foi através dessa escolha que Pellicott se reinventou. Ela não apenas sobreviveu aos desafios, mas se refez, se redescobriu. Hoje, sua história não é só sobre superação, mas sobre o poder de transformar o sofrimento em algo que inspira, algo que ilumina o caminho para outras mulheres. O ritmo da narração se intensifica levemente, deixando transparecer a força da transformação. O que ela encontrou ao longo do caminho foi mais do que apenas cura. Encontrou a beleza na reconstrução da sua essência. E agora, ela se tornou um farol de esperança, um modelo de força para todas aquelas que se sentem perdidas, sem rumo ou sem forças para recomeçar. Prepare-se para conhecer a verdade de uma mulher que ousou recomeçar, que ousou se tornar aquilo que sempre foi capaz de ser. O labirinto invisível. Antes de se tornar um farol, Pellicott navegou por uma escuridão que poucos compreendem. O abuso emocional não deixa marcas visíveis, mas corrói a alma, a mente, a própria noção de quem você é. Pellicott se viu presa em um labirinto invisível, onde cada palavra era uma corrente, cada gesto, uma parede que a isolava do mundo. Imagens começam a surgir, mostrando Pellicott em momentos de solidão, sentada em um ambiente frio e sombrio. Sua expressão é de confusão e tristeza, enquanto sombras se projetam ao seu redor, como se fosse uma prisão invisível. O ambiente ao redor é distorcido, criando uma sensação de opressão. O abuso emocional é uma batalha silenciosa que se infiltra nas pequenas coisas. O olhar que desfaz qualquer certeza, a palavra que desmorona a confiança, o gesto que amarra os pensamentos. Pellicott, como tantas mulheres, não tinha feridas visíveis, mas a dor que carregava era profunda, dilacerante. Ela se via cada vez mais distante do mundo ao seu redor, como se vivesse em uma prisão onde as chaves estavam além do alcance. A música se torna mais suave, quase etérea, enquanto vemos Pellicott tentando se reconectar com o mundo. Sua expressão permanece apagada, como se estivesse em um estado constante de luta interna, imersa na escuridão de seu próprio labirinto. E foi nesse labirinto que Pellicott se perdeu por um tempo. Cada passo parecia um retorno a um lugar de dor, onde as vozes do passado ecoavam em sua mente e o caminho à frente se tornava cada vez mais nebuloso. Mas no fundo de sua escuridão, algo começava a mudar. A resistência nascia de um lugar inesperado, sua própria força interior. Imagens passam lentamente, revelando a mulher em momentos de luta consigo mesma. Ela olha para o espelho, tentando entender a própria imagem. Um sorriso tímido começa a aparecer em seus lábios, ainda com a dor no olhar, mas também com a sensação de que algo está se quebrando dentro dela. Eu pensei que nunca mais seria a mesma. O abuso emocional é uma prisão invisível que te rouba a voz, a autoestima e até a sua própria identidade. Mas eu aprendi que a liberdade é uma escolha diária e que a minha história não terminaria ali. A câmera foca nos olhos de Pellicott, que agora carrega uma força silenciosa. A expressão em seu rosto começa a se suavizar, como se ela estivesse começando a aceitar sua nova realidade, o início de uma reconstrução pessoal. Pellicott não apenas sobreviveu, ela floresceu. Sua jornada é um testemunho vivo de que é possível reconstruir, redescobrir a alegria e, acima de tudo, inspirar. Prepare-se para se conectar com a verdade de uma mulher que ousou recomeçar e se tornou um modelo de força. A fresta de luz. Em um dos seus dias mais sombrios, quando a esperança parecia ter abandonado seu coração, Pellicott encontrou uma fresta de luz. Não foi um evento grandioso, mas um sussurro, uma pequena voz interior que se recusava a ser silenciada para sempre.
Foi a percepção de que ela merecia mais, de que a vida poderia ser diferente, que a impulsionou a buscar ajuda. Imagens de Pelicot em um momento de profunda reflexão começam a surgir. Ela está sozinha em um quarto, olhando pela janela, com a luz suave do dia entrando pela fresta da cortina. Sua expressão é pensativa, como se estivesse ouvindo um sussurro interno. O ambiente ao seu redor é sombrio, mas a luz que entra na janela representa a esperança que começa a surgir. O contraste entre luz e sombra simboliza a sua luta interna e o início de uma mudança interna. Às vezes, a luz não entra de forma estrondosa, mas suave, quase imperceptível. Era isso que Pelicot sentia, uma pequena chama de esperança que se recusava a ser apagada. Era a consciência de que ela merecia ser feliz, de que sua vida poderia ser diferente. Esse momento de clareza foi o primeiro passo para a mudança, quando ela decidiu buscar ajuda, algo que antes parecia impossível. As imagens mostram Pelicot pegando o telefone, com as mãos tremendo, o que revela o medo e a vulnerabilidade que a acompanha naquele momento. Ela hesita, mas finalmente faz a ligação, a primeira de muitas para a reconstrução de sua vida. A cena transita de sua expressão de incerteza para uma leve sensação de alívio, à medida que ela termina a ligação, como se tivesse dado um passo fundamental em sua jornada. Pelicot, narração com emoção, mas firmeza. Eu estava exausta de lutar sozinha. Um dia, eu simplesmente não aguentei mais. Eu liguei para uma amiga que me ouviu sem julgamentos e me indicou uma terapeuta. Foi a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. O primeiro passo para o distanciamento do abusador foi aterrorizante, mas eu sabia que era a única forma de me salvar. A câmera foca nas expressões de Pelicot enquanto ela narra, capturando a emoção e o peso de suas palavras. Ela fala com a sinceridade de alguém que, finalmente, conseguiu tomar uma decisão que mudaria sua vida. As imagens intercalam sua fala com cenas de sua primeira sessão de terapia, mostrando-a nervosa, mas disposta a se abrir. A transição para a terapia é marcada por uma música suave, que simboliza a suavização de suas tensões internas. Buscar apoio psicológico foi o primeiro tijolo na reconstrução do seu castelo interior. A terapeuta de Pelicot a ajudou a desvendar os padrões do abuso, a entender que a culpa não era dela e a fortalecer sua voz. O distanciamento do abusador, embora doloroso, foi um ato de auto-amor radical, abrindo espaço para a cura e a redescoberta de si mesma. Imagens de Pelicot durante suas sessões de terapia mostram sua jornada de autodescoberta e cura. Ela começa a se abrir, falar sobre suas dores, suas inseguranças e os padrões que a mantiveram prisioneira por tanto tempo. Gradualmente, vemos sua transformação, seu corpo mais relaxado, seus olhos mais confiantes. A terapeuta a guia com empatia e paciência, ajudando-a a fortalecer sua voz e a enxergar que o caminho para a liberdade começa com o reconhecimento de seu próprio valor. A decisão de buscar ajuda foi um ponto de virada. Com o tempo, Pelicot se deu conta de que o maior presente que ela poderia se dar era o direito de ser quem ela realmente era, sem medo, sem culpa. A terapia foi a chave que lhe abriu a porta para o restabelecimento da confiança em si mesma, permitindo-lhe finalmente caminhar em direção à sua verdadeira liberdade. A reconstrução silenciosa. Com o apoio da terapia e a coragem de se afastar, Pelicot iniciou a reconstrução silenciosa de sua vida. Não foi um processo rápido, nem fácil. Foi um dia após o outro, uma pequena vitória diária, um tijolo colocado com suor e lágrimas, mas também com uma determinação inabalável. Ela reaprendeu a se ouvir, a se valorizar e a confiar em sua própria intuição, que um dia foi silenciada. Imagens começam com Pelicot acordando cedo e realizando atividades de autocuidado, como fazer uma xícara de café com calma, praticar meditação ou caminhar ao ar livre. Sua expressão é serena, mas focada, refletindo uma nova sensação de paz interior. Cada ação cotidiana, antes um fardo, agora é um símbolo de sua recuperação. A montagem mostra sua rotina diária, com momentos simples, porém significativos, representando o processo de reconstrução que ocorre de forma silenciosa, mas profunda. Ela não se apressou. O caminho para a cura era gradual, feito de pequenas vitórias que a fortaleciam dia após dia. Cada passo dado com confiança era uma nova fundação para o seu futuro. Pelicot estava redescobrindo a mulher que um dia se perdeu, mas que agora começava a se reencontrar, uma conquista de cada vez.
As imagens passam a mostrar Pellicott se entregando a hobbies e atividades que antes haviam sido esquecidas. Ela volta a pintar, com pinceladas suaves e concentradas, enquanto a câmera foca em suas mãos movendo-se de forma confiante. Ela também lê com prazer, imersa em livros que a conectam com sua essência. O sorriso que aparece em seu rosto é genuíno, como se cada pequeno gesto de autocuidado fosse uma vitória contra o que a aprisionou por tanto tempo. Pellicott, narração com uma leveza no tom, a terapeuta me deu ferramentas para entender o que eu vivi, mais importante, para me perdoar por ter me permitido viver aquilo. Comecei a fazer coisas que eu amava e que havia abandonado. Voltei a pintar, a ler, a passar tempo com pessoas que realmente se importavam comigo. Cada sim, para mim mesma, era um não para o passado. E cada não para o que me fazia mal era um sim para minha liberdade. A câmera mostra Pellicott sorrindo enquanto pinta, com um brilho nos olhos que reflete a felicidade de se reconectar consigo mesma. Ela passa um tempo com amigos e familiares que a apoiam, rindo e compartilhando momentos de leveza. Esses pequenos gestos de amor próprio se tornam seu alicerce para a reconstrução pessoal. As pequenas vitórias diárias se tornaram o combustível para sua autoestima. Um café sozinha, um livro lido, um novo projeto no trabalho, um limite estabelecido com firmeza. Cada um desses momentos, antes insignificantes, agora eram celebrações da sua nova vida, da sua nova força. Pellicott estava, aos poucos, redesenhando o mapa da sua própria felicidade, com cores vibrantes e traços firmes, transformando a adversidade em propósito. A dor que Pellicott sentiu poderia tê-la consumido, mas ela escolheu transformá-la em uma poderosa ferramenta de mudança. Sua experiência, antes uma ferida aberta, tornou-se a base para um propósito maior: ajudar outras mulheres a encontrar a própria voz e a própria força. Ela compreendeu que sua história, por mais dolorosa que fosse, tinha o poder de iluminar o caminho de quem ainda estava na escuridão. Imagem de Pellicott em uma palestra, com um olhar de compaixão e determinação. Ela se dirige a um grupo de mulheres com uma presença firme, enquanto elas escutam atentamente. Sua postura reflete uma mulher que, ao encontrar seu propósito, agora compartilha sua experiência como um farol de esperança. A câmera foca nas expressões das mulheres na plateia, tocadas pelas palavras de Pellicott, demonstrando o impacto de sua jornada. Pellicott, narração com sinceridade: eu não queria que a minha história fosse apenas um relato de dor. Eu queria que fosse um guia, um mapa para outras mulheres. Comecei a compartilhar minha experiência em grupos de apoio, em palestras, nas redes sociais. Cada vez que uma mulher me dizia: eu me identifiquei com você, sua história me deu coragem, eu sentia que cada cicatriz valeu a pena. A adversidade se tornou meu maior trunfo. As imagens seguem com Pellicott em diferentes contextos, em grupos de apoio, conversando com outras mulheres, sempre com um sorriso genuíno e uma conexão profunda. Em cada momento, ela é vista como uma mulher que encontrou força não apenas para ela mesma, mas também para ajudar outras a encontrar a mesma luz. A câmera captura o ambiente acolhedor e seguro que ela cria para essas mulheres, onde o compartilhar de histórias se transforma em um catalisador de mudança e empoderamento. Voz em off, continua: Pellicott transformou sua vulnerabilidade em uma força inabalável, e sua voz, antes silenciada, em um eco de esperança. Ela se tornou um exemplo vivo de que é possível não apenas sobreviver ao trauma, mas florescer a partir dele, construindo um legado de empoderamento e resiliência. Sua luz, agora, ilumina o caminho de incontáveis mulheres, mostrando que a semente no asfalto pode, sim, dar frutos. Imagem de mulheres diversas, de diferentes idades e origens, refletindo profundamente sobre o que ouviram. Algumas estão em sessões de grupo, outras sozinhas, mas todas visivelmente inspiradas pela história de Pellicott. A câmera capta os momentos em que elas parecem tomar uma decisão interior, como se a mensagem de Pellicott tivesse despertado nelas a vontade de recomeçar ou buscar a mudança em suas próprias vidas. O que Pellicott descobriu foi que a dor não precisa ser o fim da história, mas sim a semente do recomeço. Ao compartilhar sua verdade, ela não apenas curou a si mesma, mas também tornou-se a luz para tantas outras mulheres, guiando-as para um futuro onde a força, a coragem e a liberdade podem florescer, independentemente dos desafios que enfrentaram. A cena final mostra Pellicott saindo de uma sala de palestra, com mulheres se aproximando para agradecê-la, algumas abraçando-a com carinho.
Ela caminha com confiança, sabendo que seu propósito agora é claro: ser a chama que acende outras chamas. O legado de Pelicot. A história de Pelicot é um farol de esperança em um mundo que muitas vezes tenta nos apagar. Ela nos ensina que a força interior não é um dom para poucos, mas uma escolha, uma decisão diária de se reerguer, de se amar e de transformar a dor em um propósito maior. Sua jornada é a prova viva de que, mesmo após as maiores tempestades, o sol sempre volta a brilhar e que a semente da resiliência sempre encontra um caminho para florescer. Minha mensagem para todas as mulheres que estão assistindo é: você não está sozinha. Sua dor é real, mas sua força é ainda maior. Busque ajuda, confie em si mesma e nunca, jamais, desista de quem você é. Sua história importa e ela tem o poder de inspirar o mundo. Seja a semente que floresce no asfalto da sua vida. Se a história de Pelicot tocou seu coração e acendeu uma chama de esperança, não guarde essa luz só para você. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias inspiradoras de superação e empoderamento feminino. Compartilhe este vídeo com uma mulher que precisa ouvir essa mensagem de força e resiliência. Juntas, podemos criar uma rede de apoio inquebrável, onde cada semente floresce e cada voz é ouvida.